Começar a falar do jogo de ontem, da vitória. Eu ontem me assustou mais uma vez, me assustou mesmo a quantidade de chances desperdiçadas, criadas e desperdiçadas pelo Atlético. Gente, sem exagero, poucas vezes eu vi alguma coisa igual e, na verdade, não é só do jogo de ontem, não. É da sequência de jogos do Cruzeiro e o quanto, do Atlético, e o quanto o Atlético cria e desperdiça chances. É um negócio abismal, abismal. E aí eu coloquei lá no meu Instagram que poderia ser de uns 12, 13. Ué, 3-1. 3 na trave. O goleiro fez pelo menos umas 5, 6 grandes defesas. Lá vai deu 11. 12. Negócio impressionante. Breno Galante. Tudo bem, Brenão? Você estava lá de perto acompanhando, né? Tava é esquisito sem torcida, né? Bem diferente. Boa tarde, Everton, amigos aqui, amigos de casa. É um clima totalmente diferente, cara. Como a torcida faz falta, é alguma coisa que fica faltando no espetáculo. Agora, você falou isso aí, vale lembrar, né? Quantos goleiros o Atlético tem consagrado, hein? Nossa! O Volpi quase renova com o Grêmio por conta do Atlético e depois está lá o Grêmio precisando do goleiro. Mas contra o Atlético, o goleiro vai e se destaca. Ontem, de novo, se destaca. Agora, o Atlético não pode perder a oportunidade de aprender a matar o jogo, né? Para não ficar rendendo muita situação. Ontem chega a fazer 2-1, claro, o Atlético teve o controle total, mas teve várias oportunidades. Quando o Everton fala, você não está brincando, não. Você pegar aí, o Júnior Santos errando gol de dentro da pequena área praticamente, entrando cara a cara com o goleiro errando, até o Hulk que não costuma errar, ontem errou, e aí na coletiva o Cuca vai lá e fala de novo da finalização. Só espero que no Clássico seja diferente. Ontem a gente pode colocar até que às vezes tem uma certa displicência, porque o outro time é muito mais fraco, mas não pode acontecer. Tem que aproveitar a oportunidade. O que a gente fica de positivo é que o Atlético fez o dever de casa, o Atlético vai decidir agora a sua vaga no dia 29 também na Arena, né? Num jogo que, se vencer, passa de fase para a Sul-Americana, e fez o que todo mundo esperava. Venceu, né? Tranquilamente, sem nenhum tipo de problema. Fizeram um gol ali, mas não deu nenhum tipo de problema para o Atlético. Brandão, boa tarde para todo mundo. E importante também a forma que o Cuca soube dosar os seus atletas, né, os seus principais nomes. É aquilo que a gente tinha comentado ontem. Se o Atlético conseguisse fazer o placar logo no primeiro tempo, poderia tirar o Hulk, poderia dosar outros atletas. Foi o caso do Fausto Vera, também sai no intervalo. O Júnior Alonso também sai no intervalo e o Atlético pôde dosar esses atletas. Mas a presença de jogadores tão importantes também remete à questão o elenco do Atlético não passa tamanha confiança ao seu treinador para colocar toda uma equipe reserva que pudesse realmente encarar a equipe do Caracas e conseguir os 3 pontos que o Atlético tão necessitava, né? Então isso mostra também as dificuldades que o Cuca tem tido com alguns nomes que hoje o Atlético tem, ou nomes que o Atlético não tem. Então o Cuca tem trabalhado bastante isso, mas o que fica são os 3 pontos, o Atlético precisava disso, só dessa forma chega na última rodada para encarar o Cienciano precisando somente da sua vitória, das suas pernas, da sua força, para pegar e conseguir a vitória para cima do Cienciano e conseguir a classificação, que é sempre importante a gente ressaltar que o Atlético hoje é o 2º colocado no grupo, o Cienciano é o 1º, e caso o Atlético permaneça nessa posição de 2ª colocação, o Atlético vai para um play-off ainda com uma equipe que está saindo da Libertadores, e claro que o Atlético não quer isso, que é uma equipe forte, que está vindo da Libertadores, e é mais 2 datas que o Atlético teria que colocar em xeque aí na sua temporada. Tá fácil resolver, ganha de Cienciano. Isso aí. Estádio lotado, o que eu falei que tinha? Aquele pacto, né? Aquele pacto. Ô Tapia, grande Tapia, esta grande bandeira. Gostaria de ouvir sobre o jogo. Você não chama a atenção a quantidade de chances criadas? Eu vou emendar, tá? Chances criadas, os gols feitos e a vitória. Copa, pra mim, não interessa como você ganha. Você tem que ganhar, tô obrigado a ganhar. Ganha de 1-0, beleza, vai passando. Vai passando, e se der pra ganhar de 1-0 até o final, vai ser campeão. Mas a exposição do Atlético, cara. Qualquer adversário tá na área do Galo, fácil a todo momento do jogo. E aí, Tapia? Tudo bem, Everton? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Everton, a boa notícia é que o Atlético criou muitas vezes, mais uma vez. A notícia ruim é que o Atlético criou muitas vezes e errou de novo muitos gols. Isso pode ser um problema, já foi problema inclusive no Campeonato Brasileiro. Eu me lembro daquele jogo contra o Grêmio que o Atlético acabou perdendo. Teve outros jogos também que o Atlético acumulou chances e por causa da incompetência ali no último passe ou na finalização,
o Atlético não conseguiu um sucesso maior na partida. Everton, é uma situação que é preocupante, mas é o perfil também dos jogadores que o Atlético contratou na temporada. Quando a gente lembra das contratações do Atlético, Coelho, Rony, o próprio Júnior Santos, a gente falava que são jogadores intensos, jogadores que se entregam muito, que brigam a todo momento pela bola, que incomodam o zagueiro adversário, mas são 3 jogadores que não têm, digamos, o acabamento ideal das jogadas. Por ansiedade, por às vezes ter que levantar a cabeça mesmo, escolher um passe ou uma melhor finalização, olhando muito para o chão, sabe? No acabamento da jogada, olhando para a bola e não olhando para um companheiro melhor colocado. Então, é o perfil dos jogadores que o Atlético tem hoje. E quando você vai errando muitos gols, a ansiedade também vem junto. E a confiança até porque tinha obrigação fica da vitória. E aí é ruim, porque a ansiedade acaba atrapalhando também nesse acabamento das jogadas. É algo que o Cuca, com o tempo, vai ter que aprimorar, com treinamento, com jogadas mais trabalhadas ali nas finalizações ou no último passe, para o Atlético evoluir. E realmente preocupa essa questão do como é exposto o Atlético em alguns momentos. Mas isso passa pelo meio-campo. A composição do meio-campo, quando o Alan Franco não está, ou o segundo volante, o Gabriel Menino acho que faz falta, o próprio Rubens jogando como segundo volante ali, faz falta, porque o Atlético não tem uma composição defensiva definida neste momento, diante das circunstâncias, jogadores desfalcados e tudo mais. Além disso, o Caio Paulista, Everton, ele não tem senso nenhum de lateral. Nenhum. E isso atrapalha demais também. Aliás, ontem eu disse isso, até o Elton acho que discordou de mim, né? Sobre o Caio Paulista. Eu falei, ontem eu não vou segurar a onda, eu não vou criticar, não vou segurar a onda dele, que eu até não acho que ele fez um jogo muito ruim, dentro da média, aliás, um pouco acima da média, que a média dele é ruim, e pra mim não foi pênalti. O Elton e o Valu acham que foi. Foi pênalti. Pra mim não foi, né? E foi. aí, mas o árbitro deu com a ajuda do VAR. Foi. Mas sabe aquele negócio do VAR? O VAR vai lá e fala assim, foi. Olha aí, ó, vai conferindo. E o árbitro, não. Foi. Eu gostaria de ouvir o áudio do VAR. Em qualquer pelada de futebol, aquilo ali é pênalti. Qualquer. O Caio Conceição recolhe a perna. Ah, tá. Deixa eu te ouvir aqui. Beleza. Deixa eu te ouvir aqui, meu querido Valuzinho. Boa tarde para você, dos amigos aqui. Por que o Atlético... É óbvio que você vai falar da vitória, dos gols perdidos e tal, mas por que o Atlético é tão exposto, Valu? Cara, o time, à medida que o jogo vai acontecendo, ele vai se espalhando assim, né? Ele vai se espalhando. Eu acho que a gente já bateu nessa semana aqui, falamos dos gols que o Atlético produz, das oportunidades, mais uma vez, né? A terra... tinha uma propaganda de um determinado produto que falava assim, Jeremias agora vai para a ilha, né? Não posso citar aqui o que era o produto em questão. O Atlético está criando a ilha dos gols perdidos, né? E cada vez essa ilha fica cada vez maior. Mas o problema do Atlético, assim, hoje que eu vejo em questão é realmente essa questão da organização. Não é para você levar contra o Caracas, né? Obrigar o Everson a fazer uma defesa daquela ali e você vê os zagueiros voltando, correndo 20, 30 metros atrás de atacante. Depois a bola ainda acaba sobrando no pé do atacante, o Lianco se jogando para tentar evitar a finalização. Então é algo que eu acho que, para mim, né, a forma como eu enxergo o futebol, talvez se o Atlético tivesse vencido ontem de 3-0, mas a gente olhasse assim para o Caracas, ele não tivesse nenhum momento... O Atlético não esteve ameaçado no jogo, para mim, em nenhum momento. Mas, sabe, quando faz 2-1, o Caracas começa a pegar alguns contra-ataques ali, um meio-campo muito desabitado do Atlético, um time em que, como chamou a atenção o Luciano, um time que demora a fazer a sua recomposição. Do meio para frente, no ataque, não vejo o Atlético com problemas, mas vai precisar... em alguns jogos, isso já custou caro para o Atlético contra o Iquique, contra o Maringá, de ser um time que jogue mais perto em determinadas circunstâncias. Venceu, controla o seu destino agora, o Cienciano venceu o Iquique por 4-0 e o Atlético vai receber essa equipe agora. O Cuca acho que foi bem na administração, deu 45 minutos para o Hulk, colocou o Scarpa em campo 45 e deu alguns indícios, né? Acho que de forma alguma o Caio vai iniciar o jogo, até pela utilização dele, e vamos observar o que ele vai fazer, né? Com esse Rubens que parece ser de adamantium, né? O Atlético jogou 28 vezes
E o Rubens e o Everson são os jogadores que mais entraram em campo até aqui em 25 oportunidades. Um dia o Rubens foi titular do Atlético por necessidade. Hoje ele é titular pela bola que ele joga. Ele está respondendo muito bem. E aí o que o Elton disse agora há pouco lá na rádio, em qualquer setor que você coloca, o cara vai lá e está resolvendo. Hoje é o time. Sexta-feira, né, irmão? Sexta-feira a turma está mais no relax, né? Isso que eu falo, dia de pedir aumento, meu filho. O chefe está tudo relaxado hoje. Os caras estão pensando no final de semana, tal. Então hoje é dia bom você subir lá, falar, Bernardo, me dá um aumento. Um amigo meu usa uma expressão que é muito curiosa para falar que a pessoa tá relaxada e tal. Bezerrão na sombra. Um abraço para Edgar. Hoje o pessoal tá igual bezerrão na sombra. Muito bom. Aqui, agora voltando à questão aqui, foi uma situação criada pelo próprio Atlético, a necessidade de usar ontem. O Cuca foi, obviamente, com seguro, e ele não está errado para mim. Sim. Foi para a bola de segurança ali com os caras que oferecem para ele mais qualidade. E eu acho que ele mexeu bem, as mudanças melhoraram o time. O primeiro tempo eu gostei bem menos que o segundo. Sim. Agora, no segundo tempo, virou uma loucura, galera. Foi você que falou que parecia um peladão no final do jogo? Aquelas peladas, Luciano, que no começo tá todo mundo cheio de vontade e tal. Aí chega no final ali, o outro time já perdeu o gás, aí fica 5 caras lá na frente, ninguém volta. Aí o Sarabia pega uma bola, lá atrás dá um bico pra frente, o Rony recebe sozinho, pega a bola, não tem ninguém, aí ele sai correndo. Só que aí na hora que ele chega lá pra concretizar, ele erra o passe. Aí falta aquele capricho. Eu acho que se a gente pode olhar algumas coisas positivas, né? Apesar do Elton não gostar do que eu vou falar agora, não. Mas eu acho que dentro do que o Bernard vinha apresentando na temporada passada... Que era muito abaixo. Eu acho que o Bernard está melhorando um pouco. Ainda não é o que eu gostaria, mas ele já está apresentando alguma coisa. Né? Brian. Não é mais aquela coisa que falava assim, ó, esse cara aqui não dá para contar. Brian. Ele está começando a agregar. Já é um indício de alguma coisa, de uma melhora. Brian. Eu já acho que a gente tem que... Eu detesto fazer isso, fazer isso. Mas quando a gente pega números, vamos pegar os números, detesto ficar fazendo isso. Mas o Bernard não arrematou nenhuma vez pro gol, ele deu um passe que teve criação de jogada, ele deu um, o Júnior Santos deu 3 e deu uma assistência. Então vamos colocar os pingos nos is. Você fala que o Sarabia entrou na frente do Hulk? Isso. Aí vamos continuar. O Bernard, ele tentou 4 dribles durante o jogo. 4. Ele acertou 1. Isso é número, é dado estatístico. Qualquer torcedor pode pegar e buscar. Mas ele só falou que a média aumentou, ele não deu melhor em campo pra ele. Teve 2 rádios que deram. Então, melhor em campo pra ele. Fala a fonte. Não vou citar nome. Não quero criar polêmicas. Não quero criar polêmicas. Eu queria a explicação do porquê ter dado o melhor em campo para o Bernard. Vendo o jogo, eu te cito vários que jogaram melhor que ele. Vamos lá. Júnior Santos. O Júnior Santos. Coelho. O Scarpa, no tempo que ele esteve em campo. Rubens. Gente, o Rubens jogou o jogo todo. O goleiro deles. O goleiro dos caras. A véspera de um clássico, né? A véspera de um clássico, o Rubens jogou o jogo todo. O goleiro da equipe do Caracas, pela segunda vez aqui na Arena, ele é o melhor em campo, porque ele foi o melhor em campo no jogo do ano passado, quando os dois jogaram o Grêmio vai lá e contrata ele. E foi agora o melhor em campo novamente. Eu entendo que existe um cuidado muito especial com o Bambino. Você acha que ele não jogou nada, então? Vamos lá. Antes ele não tinha nada no bolso dele. O Everton deu esse exemplo. Quando a gente não tem nada no nosso bolso e depois a gente tem achou cinquentinha, melhorou. É isso que eu tô falando. Você tá falando o que eu tô falando, então. Mas o sarrafo do Bernard não pode ser um sarrafo tão baixo. Claro que não. Eu não posso colocar o sarrafo do Bernard. Gente, o Bernard, vamos lá. Ele saiu daqui como um dos grandes ídolos da história do Atlético. Aí ele joga no futebol europeu, é contratado, criou uma expectativa gigantesca no torcedor do Atlético. O torcedor foi buscá-lo no aeroporto. Eu tenho certeza que o sarrafo do Bernard não pode ser o jogo contra o Caracas. O Bernard tem que entregar muito mais. E quando eu fico, não é pegar no pé, eu não pego no pé do Bernard. Eu sei a capacidade que ele tem e quando ele foi contratado, o que eu falei que ia acontecer, Valu? Aumentar o sarrafo.
Isso. Vocês lembram que eu falava isso? Lembro. Pô, o Atlético muda de patamar, aumenta o patamar. O sarrafo do Atlético agora é bem mais alto, porque vai ter Arana, vai ter Scarpa, na época tinha Paulinho, Hulk e por aí vai. Tinha o Zarate. O Zarate, a gente imaginava tudo que a gente saudável. Pensou, gente, tudo que a gente pensou que seria esse Atlético. O Bernard não entregou nada. O Bernard está chegando ao jogo de número 50, depois do período que ele passou no Atlético, distante do Atlético, e o torcedor ainda não tem um jogo de encher os olhos que o Bernard foi aquele cara. Então, eu acho, você foi me cutucar, e eu tô aqui há 3 minutos falando do Bernard, falando do Bernard, eu acho que não é esse o foco. Eu acho que agora, a partir desse momento, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: qual jogador pode agregar ao Atlético, principalmente Então, peraí, eu estou entendendo que você quer que agora na janela saia o Bernard. Ô Everton, se você hoje, se eu fosse o diretor de futebol e pintasse uma oportunidade para eu envolver o Bernard numa troca, numa negociação, eu negociaria. Mas eu não sou diretor de futebol. E lembrando que é só para o exterior, né? Porque para a Série A ele já fez 8 jogos. A questão do Bernard, eu acho até mais grave que a questão do Wallace no Cruzeiro. Porque o Bernard ele chega com uma idolatria de outros momentos, de um jogador que se identificou com o Atlético, campeão da Libertadores, que surgiu muito bem. Não estava mal na Europa, estava bem, inclusive no futebol da Grécia. Você vê o nível da liga dos caras lá. Mas fica naquela questão de adaptação, readaptação. Beleza, o ano virou. É o ano do Bernard agora. E não vai, estamos em maio. Chegando em junho, e não vai. Com o técnico com o qual ele viveu o grande momento da carreira dele no Brasil. O Cuca já tentou ele como ponta esquerda. Ele tem todos os elementos. Já tentou por dentro. Toda a embalagem externa está bem amarrada. Ele é ambientado, a torcida tem uma paciência, inclusive, com o Bernard. Se fosse outro jogador, aconteceria. Não, pelo histórico, né, Lu? Pelo histórico. Agora, o Wallace no Cruzeiro é algo assim que já não tem jeito. O Bernard, se tiver, que futebol para mim sempre é custo-benefício. O que ele ganha e o que ele entrega está longe de ser o ideal para o Atlético e para o próprio jogador, que se incomoda também. Eu entendo o que o Breno está falando, mas aí é uma questão problemática com relação ao sarrafo estabelecido pelo próprio Bernard até aqui. Até aproveitando que você falou do Wallace e nesse comparativo com o Bernard, a questão é, o Bernard, que já está aqui há um bom tempo, vai fazer um ano também de retorno, né? Ele vem para ajudar o Atlético, sim, mas não somente em jogos contra o Caracas. O Atlético quer poder contar com o Bernard em jogos grandes também, não dele resolver, mas de falar assim, ó, o Bernard entrou e fez um bom jogo, tá? Eu particularmente, nunca coloquei que o Bernard melhoraria o nível do elenco do Atlético. Achei que ele jogando bem... Joga na minha cara mesmo, irmão. Não estou jogando sua cara. Na minha também. Você tá meu nome. Não, só estou colocando a minha opinião. Fiquem tranquilos. Hoje é sexta-feira, pessoal. Fiquem tranquilos. O Thiago não está aqui hoje. Fiquem tranquilos. Então, assim, é dele ser um jogador pontualmente importante em jogos importantes também. Repito mais uma vez, não é que ele resolvesse. Ele foi bem ontem contra o Caracas? Acho que ele foi ok. Com sinceridade. Mas não é só para esse tipo de jogo que ele veio para ajudar o Atlético. Olha aqui, a questão do Bernard, para mim, a que tem que ser avaliada é a relação custo-benefício. A relação custo-benefício, de fato, me parece ser um grande problema. O Bernard não é um jogador barato e o que ele responde em campo... O Bernard, ele não tem utilidade em nenhuma das duas frentes, nem com a bola e nem sem a bola. Não tem tido até aqui. Pode ser que ele entre no Clássico domingo lá, faça uma jogada e resolva o jogo e poderia tá tudo bem. Ser uma solução pro lugar do Coelho, mas poderia ser, não vai ser. Poderia ser. Não vai ser. Só que num jogo pegado mais físico, ele não consegue. Não consegue. Num jogo que tem espaço, ele está conseguindo espaço, mas não resolve. E é que ontem eu poupei, porque a média dele é tão ruim que ontem não foi tão ruim, eu poupei de críticas. Ele e o Caio. Só que é muito baixo. Eu acho que o Caio tá na cara, né? Que daqui a pouco o Atlético vai entregar. Tá na cara que vai entregar, é empréstimo. E o Bernard, sinceramente, se realmente proceder o que ele disse das propostas que chegaram ao Atlético, nossa, cara. Mas libera na hora, porque não é um jogador que mereça. Eu não sei quais rádios, o Ganante não me falou quais rádios, eu não consigo ouvir duas, quanto menos uma. Ontem eu não ouvi nenhuma delas. Ontem eu estava vendo o jogo lá na, como é que chama? Prime? Não, Amazon Prime, né? Paramount. Paramount.
E assim, eu não vi, então eu não sei que, mas não dá para dar o prêmio de fato de melhor em campo. você pro Bernardo. falou quando- Goleiro dos caras e toda essa lista que o Elton falou aqui. Quando você fala do Caio entregar, o que? O Atlético devolveu o jogador? Devolveu, tem empréstimo. Acabou o empréstimo, você devolve. Não, mas no final do ano. Acabou o que empréstimo, se tivesse jeito, acabou o empréstimo, acabou o É que se empréstimo. tivesse Não, jeito. vamos fazer força pra- Não, é que se tivesse jeito de devolver se antes. devolver. É porque a gente está em maio ainda. É Né? porque se Sim. pudesse devolver, tipo... Agora na janela. Você consegue receber ele Gente, em mas 5 isso é e meia? muito. Isso é À tarde? muito. Isso Você é, tem alguém para receber ele aí em Isso é um 5 e erro meia? muito grande. Aí então, você fica hein? aqui jogando na minha Isso cara. é- Você é rancoroso, isso é um tá? erro muito Você é grande. rancoroso. Não, erro do Atlético. Você joga na minha Erro cara do uns Atlético. negócios aqui. Eu tô assim, você falou isso lá atrás, Você agora... quer que eu te relembre? Peraí, irmão, não aponta o dedo pra mim não, rapaz. Não aponta Você quer o que eu dedo te pra mim, não, relembre? que aqui é pombal, irmão, peraí. Eu falei que ia mudar patamar, eu sei disso. Só que é o seguinte, eu, incoerente e resultadista, posso errar. Quem planeja, Isso. a margem de erro, quem planeja É tem que esse ser erro que eu tô desse chamando a tamanhozinho. atenção. Tem que ser desse Não tamanho. pode um jogador que chegou e aconteceu também, tá, gente, no Cruzeiro, o caso do Dudu. Jogadores que chegam na janela. Se chegar antes de junho e já falar assim, esse cara não serve, é um erro muito grande, cara. Mas Mas no Gamarra um Atlético você pouco. pode até fazer mais do que um nome nessa história. Nobre. E que chegaram agora. É muito Né? complicado, cara. Até agora, por exemplo, o Vitor Hugo não. Não, Vitor Hugo. O Vitor Hugo ele ainda não Não, o mostrou. Vitor Hugo ninguém vai me convencer né? que foi um bom negócio. Não mostrou. Tá? O Caio. Tem um amigo meu que queria convencer Não, a gente. A única coisa que eu Falou eu assim. entendo do Caio é assim. No São Paulo ele fez uma boa temporada. Isso. Mas aí você vai lá no São Paulo. Mas aí você Foi uma lembra do exceção da Palmeiras? carreira dele. O Palmeiras ele era o terceiro lateral que estava lá de vez em quando ele jogava. Aí você fica assim, mas aí o Cuca conhecia ele, o Cuca achou que podia chegar aqui, trazer ele e Mas fazer você, com que por ele, exemplo, você já acha que o Caio seu não vai... voltar reserva a ser do aquele Arana. Você não jogador. acredita na recuperação do Caio mais? Cara, não. hoje, Eu Sério hoje mesmo? eu falo, sinceramente. Nem você acredita. Não, Aqui, ó, eu acho que é possível. Nesse momento tá muito ruim pra ele. Se você fizer uma enquete, Valor. Não, ele não tem 15 jogos Cara, ainda, gente. Olha lá, eu mas, tinha pra mas, você. eu acho que- mas eu acho que já foi o Não, tudo suficiente. É questão de potencial Já mesmo, foi o eu não suficiente vejo. para o torcedor do Atlético entender o seguinte. Nossa, que isso. Hoje, se você virar e falar assim, quem tem que ser o reserva do Arana hoje no Atlético? Aqui, É questão o Eltinho pra você. Essa figurinha do Reinaldo Azevedo aqui. A mesma coisa. Aqui, peraí. Você tá Não, querendo- é questão de potencial. A gente observar algumas situações dele com a bola nos pés e o senso de posicionamento de lateral. Gente. Ele era atacante, só lembrando. Ele foi Há readaptado. 3 anos. Foi Por quem? Por quem? foi- Por quem? Aquela Diniz. cabecinha, aquelas perninhas finas. É, ele Foi o mesmo. Diniz, exatamente, no Fluminense. Ele era atacante. O Diniz, é o atacante, não tem tanta traqueja ali com a bola, né? Então vamos tentar como lateral. Só que como lateral, ele comete erros ali de posicionamento Que mostram claramente que não é que dali. são eu inadmissíveis vi para um esse cara. lateral. É uma Pega. linha de impedimento Luciano, mal feita, Luciano. é uma cobertura mal feita. Luciano. Então, Pega só o lance da Não bola tem. perdida no jogo Com contra todo o respeito ao Juventude. jogador, todo Contra o respeito. Juventude. Você fala assim, é inacreditável ele ter perdido essa bola. Ele é veloz? Não. tem a passada Ele larga. não é lento, não. tem Tem a a passada larga. Passada Mas larga. ele é lento. Mas é um jogador nossa, lento. lento Ele é demais. lento. Aí você olha pra ele, o aspecto físico, ele é forte pra caramba, essas caras. Ele é um cara, né, de uma compreensão física avantajada e tal. Ainda assim, não resolve. Outra coisa, ele apoia bem. Não é um cara que chega na linha de fundo. Se é pra dar por baixo ou por cima, ele olha, levanta. Não É mais um que cara. olha pro chão. Então, quando você faz a análise de tudo isso, você vê que ele é um cara que você vai poder usar ele muito pouco. Na dele de origem, na lateral, ele chegou a jogar até pela direita aberta um dia com o Cuca, né? Então, quer dizer, é pouco recurso que o Cuca tem. Aí o Cuca olha pro banco, continua olhando pro banco. Aí o Cuca olha e fala assim, eu vou pegar o Bambino. Pegar o Bambino pra meter no clássico. Clássico pegado, meu irmão. 60 mil pessoas, loucura. Jogo pegado, vou botar o Bambino. O Bambino vai entrar no clássico para resolver. Pode até acontecer, mas não vem acontecendo. Né? Não vem acontecendo. Aí beleza. Aí ontem eu estava falando com uma pessoa do Atlético, depois eu conto para vocês quem é fora do ar, que eu não sou louco de contar agora. Essa pessoa disse assim, janela agora tem que vender e vai ter que comprar. Tem que vender e vai ter que comprar. Aí Que eu olhei pro mercadão, elenco. hein? Não, aí eu olhei pro elenco e pensei assim, cara, tem que vender. Aí perguntei para essa pessoa assim, bom, pelo que eu tô vendo, o Rubens é um cara que vale muito hoje. Aí ele, não sei te falar. E não quis insistir no assunto. Aí eu pensei, quem que tem para vender lá? Rubens, um jogador que tem um baita de um mercado. Tem outros jogadores que têm mercado, mas se o Atlético vender, o Atlético
O Atlético vai se arrebentar, cara. O Rubens se o vendeu. Rubens, Rubens, ele se porque o Rubens arrebenta. hoje não é só necessidade, não. O Rubens hoje é titular absoluto desse time. Aonde você... Até no gol, se o Everson... Sabe quem é um cara bom pra ser vendido? Quem? Palácios. Não, cara, Quanto que o Ré falou que ia achar 20 nele? milhões 20 de euros. milhões. 20 mas milhões. tem uma situação. Quem que o Atlético vai vender? Você já tá sabendo quanto é isso? Tem aquela coisa assim, o desejo do torcedor de vender. Tá, o desejo do torcedor. Aí você vai falar, tem o Palácios, aí você vai falar assim, olha, o Atlético precisa de alocar alguns jogadores que não têm tido espaço. O Igor Rabelo não tem tido espaço, né? E aí ele pode virar uma moeda de troca, alguma coisa assim. O Ivan Roman até agora ainda não deu espaço, mas chegou agora. Eu sei, mas chegou agora, você pode colocar ele pro sub-20. Se ele tá você ontem pode, no jogo, ele você blocava. pode... Igor Rabelo não quis, né, galera? Ivan Roman. Zagueiro. Tá, zagueiro. Você está falando do João Marcelo. João Marcelo. Não, né? Ontem o Patrick Não, teve Ivan Roman, você oportunidade. quer vender ele, meu Não, filho? não é vender, não. Eu tô falando Nossa, assim, se for pra depois ficar de um aqui e não longo e jogar, tenebroso você inverno, empresta o cara pra ele dar uma rodagem. acontecer, vai entendeu? acontecer. Tem que fazer isso. Depois de um longo Ontem inverno. o Patrick, depois de um longo inverno... Mas o detalhe é o seguinte. Gostou do Patrick? O Patrick só foi entrar... Quando o Falso Vera saiu, quem foi pra volante foi o Rubens. Não foi o Patrick de cara. E ele também não começou. Ele colocou uma outra formação. Eu achei que ele jogou razoável. Muito pouco ritmo. É difícil muito até avaliar. pouco tempo É difícil avaliar. pra você avaliar. Não tem material. Mas ele já não foi aquele cara que você fala, não, esse cara não joga nada. Não foi isso. Né? Mas agora, se Cuca- você parar pra olhar, dentro do que o Atlético hoje tem de jogador que podia vender, se o Arana não tivesse machucado, talvez a gente falasse aqui, olha, uma proposta pro Arana, jogador de seleção e tal. Mas o Natanael. Arana não tá jogando. Lateral. O Natanael tava naquela crescente. É difícil olhar um jogador do Atlético e falar assim, ó, esse cara aqui sem ser o Rubens, que tá se destacando. O Coelho tá jogando muito. Tá jogando muito. Júnior Santos. Não, Ainda não. Eu- 10 jogos na Eu temporada. sei, gente. Eu tô dizendo que se chega uma proposta, o ele Scarpa, libera. mas aí o Scarpa... Se chega uma não sei. proposta pelo Júnior Santos, você libera? Depende da proposta. Se for pau a pau, que pagou, chegou outro. Ah, cara. Não, eu não. Eu acho que você Ué, falar assim, se ó... for pra eu apoio é muito aumento- dinheiro. Se for pra apoio é muito dinheiro, então sim. Sei. Pô, chegou a proposta. Mas fez o nos mesmos investimento dele moldes. esperando um retorno ainda. Tá, mas Mas cara. ele ainda não jogou. Mas mas eu tô aqui. Agora, ontem ele fez o primeiro 90 minutos. Não, mas primeiro, eu tô pau. aqui pra causar cisânia. Se for proposta pau a pau, você vai ter muito dinheiro e você pode... Pagar quem você deve. Eu acho Primeira que- coisa. tem Pagar isso quem aí, você né? deve. Aliás, Tem eu isso falei. aí, né? Não adianta sair contratando, né? Falei hoje lá na rádio que é o seguinte: é que todo mundo rivaliza qualquer coisa que você diz aqui, mas nós já estamos acostumadinhos, tá? Então é o seguinte: todo mundo está externando, né, que o Atlético está devendo. Então, se esses clubes estão devendo o Atlético também, vocês podem externar, não tem problema nenhum. Mas primeiro, antes de externar, tem que cumprir com as obrigações. Então você vê lá, o Corinthians, o Botafogo, Coritiba, o Atlético Paranaense e o Cuiabá. Estamos falando de 5. Dos 5, quem externou foi Corinthians, o trio. Corinthians, Atlético Paranaense e Cuiabá, né? Coritiba e Botafogo não externou, não. Parece que o GE fez uma matéria também, né? Isso. Confirmando as dívidas e tal. Quando isso se torna público, isso vai queimando o filme de uma instituição que não fez RJ, a gente sabe por quê, mas que também não está cumprindo com as obrigações. Você traz o Fausto Vera e não paga. Aí alguém vai dizer assim, mas esses clubes aí devem, não tem problema eles deverem, o problema é você dever como SAF e não assumir os compromissos. E reafirmo o que eu disse aqui algumas vezes, até chato, porque fica repetitivo, né? Eu duvido que as obrigações não sejam cumpridas nas outras empresas de quem é dono do Atlético. Porque no Atlético pode tudo. Pode tudo, pode não ter volante, pode não ter lateral reserva, né? Pode ter problemas seríssimos no elenco, pode planejar errado, pode não pagar, pode dar calote em torcedor que pagou o manto e não recebeu. Isso eu estou falando de 2023, não sei nem se receberam até hoje, nem se os atuais receberam. Eu vi gente hoje que recebeu, que postou na internet. A irmã do Thiago Fernandes, por exemplo, foi uma. Que postou lá, que recebeu o manto dela, tá tudo legal. Agora, Corinthians, Coritiba, Atlético Paranaense, Cuiabá, Botafogo, precisam receber. Então isso vai queimando o filme da instituição, desgastando a imagem. A verdade é essa.